hoje nós queremos falar sobre como seguir em frente. Uma palavra de estímulo para seguir em frente. Nós temos vivido dias em que as notícias, as circunstâncias, aquilo que você ouve na internet, às vezes você ouve de um amigo, às vezes as circunstâncias que giram em torno das perdas, têm o poder de roubar a nossa energia, de roubar a nossa esperança. Mas nós podemos crer em Deus, nós podemos ter esperança em Deus. Saber que a palavra de Deus nos garante o acesso a uma fonte viva de esperança. E é por isso que eu quero começar essa palavra sem antes pedir a Deus que ilumine o meu coração, que ilumine o seu coração, porque se o Espírito Santo não falar conosco, nada disso aqui faz sentido. Serão apenas palavras. E palavras de autoajuda, você tem na internet, tem em tantos lugares, mas eu quero ouvir a palavra de Deus, a palavra que Deus tem para o meu coração e para o seu coração. Pai, obrigado por essa linda manhã. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, é a nossa força e a nossa paz. E nós viemos aqui nesta manhã porque nós queremos te ouvir. Nós precisamos ouvir do Senhor. Por isso, Espírito Santo, fala conosco, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar, ter como pano de fundo da palavra de hoje a história de um homem chamado Jabes. E eu queria começar essa meditação falando sobre esse homem. Nós vamos falar sobre o poder para prosseguir, tendo como texto essa história tão inspiradora de superação. E como é que um homem que nasceu numa condição tão contraditória, tão difícil, se tornou tão ilustre? Como é que ele conseguiu superar toda aquela crise, aquela história construída em cima da dor e se tornou um homem muito ilustre? Você vai encontrar essa história no livro o livro de 1 Crônicas, capítulo número 4, verso 9 e 10, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos? Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo, porque com dores dei a luz. Jabes invocou o Senhor de Israel, dizendo, quisera que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. A história de Jabes é muito curiosa porque ela está no meio da narrativa de uma genealogia. Dado o momento da genealogia, há uma narrativa e de repente há uma parada na genealogia e fala de um homem. Fala de seu pai, mas não fala que ele é da tribo de Judá, mas não traz grandes revelações sobre o que esse homem fez para Israel. Não. A história de Jabes é muito curiosa porque quando você vê uma história na Bíblia, normalmente ela está vinculada, se destaca um personagem, está vinculada a um grande feito. Jabes era um homem comum, como eu, como você. Mas eu diria que houve uma pausa para destacar a história desse homem comum. E ela começa com uma declaração muito forte, como você ouviu. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. E diz que a mãe deu-lhe o nome Jabes. Aí você me pergunta, tá bom, mas por que a mãe deu-lhe o nome Jabes? O nome Jabes significa aperto, dor, sofrimento. E a mãe diz, olha, eu vou te dar o nome Jabes porque eu tive você no meio de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento. Por isso você vai ser chamado Jabes. Aí pergunta, como é que um homem que começa a vida desse jeito se torna, como diz o texto, o mais ilustre?
Eu até diria que é uma grande contradição, ou aparente contradição, dizer que Jabes foi o mais ilustre se ele nasce no meio de uma contradição. Se ele nasce no meio de sofrimento, ele recebe esse nome, e esse nome vai começar a marcar a sua vida. Aliás, afinal de contas, o que mais importa para se chegar ao destino? Será que é as condições que você nasce, as condições as situações que vão acontecer na sua vida? O que de fato vai definir o seu sucesso? Vai definir a sua vida? É isso que eu quero com você, pedir ao Espírito Santo que nos fale na vida de Jabes. Ao longo dessa viagem, de várias situações que nos surpreendem, muitas vezes nos surpreendem, a pergunta: o que vai definir nossa vida? Aliás, é uma coisa muito curiosa, que essa frase é forte e ela é verdadeira, mas, se eu botar uma vírgula, diz assim, que destinos são definidos pelos nossos sofrimentos. Eu posso dizer isso, os destinos são definidos pelos nossos sofrimentos. Ou melhor, os nossos destinos são decididos pelo que nós fazemos com os nossos sofrimentos. Seria mais próprio dizer isso. Se você olhar na vida de Jabes, a primeira coisa que você vê na vida de Jabes é que a mãe dele colocou nos ombros deles uma carga de dor, um peso de dor. Quando disse para ele, olha, você vai ser chamado Jabes, você vai ser chamado dor, você vai ser chamado aperto, você vai ser chamado alguém que passou por algo muito forte. E isso passou a construir a identidade de Jabes. Você imagine se você cresce sendo chamado de aperto. Olha, toda vez que alguém olha para você e chama seu nome, relembra uma história de dor. Toda vez que alguém olha para você, relembra uma história de sofrimento. Não é assim que nós nos sentimos quando nós passamos por uma perda grande, quando nós passamos talvez por uma situação que levou à falência, ou a gente perde alguém muito próximo de nós. Toda vez que nós somos chamados, que chama essa história de dor. É assim que acontecia com Jabes. A marca da dor estava na sua identidade. A marca da dor estava na sua imagem. Ele cresceu sendo chamado de sofrimento. O destino que ele era traçado era um destino fadado ao sofrimento. Aliás, essa visão é como seus irmãos viam. Olha, aquele ali causou dor. Aquele ali nasceu no momento de dor. Olha, aquele meu irmão ali chamado Jabes, ele é dor. Ele cresceu num ambiente assim. Foi assim que ele se desenvolveu. Foi assim que ele se construiu em termos de vida. Porque o seu ciclo mais próximo, as pessoas que ele mais reputava, a começar por sua mãe, lhe deu este legado. Aí eu vou perguntar a você, quando as pressões do tempo começam a moldar nossas vidas, nosso destino, a nossa esperança, qual deve ser, ou quais devem ser as atitudes que eu preciso desenvolver diante de tais pressões? Que fontes eu preciso construir ou preciso desenvolver para que eu não seja literalmente atropelado ou empurrado ou desesperadamente jogado nesse destino causado pelo sofrimento? O que realmente transformou Jó de dor, ou seja, do peso da dor, para ser chamado de honrado, ilustre? Não sei se vocês sabem, quando alguém queria honrar alguém, a palavra hebraica que traduz honra significa peso. Diferente do peso, do aperto que Jó passava. Jabes passava. Porque peso era que quando alguém queria honrar alguém, ela trazia uma quantidade de ouro, então um peso de ouro.
Então, quanto mais ouro trazia, mais honra aquela pessoa recebia. E quando diz o texto que Jabes foi ilustre ou foi muito honrado, significa que ele trocou o peso da sua dor, o peso desse destino ruim, por um peso precioso de honra. Como é gostoso ouvir uma história bonita. Alguém que superou a dor e transformou aquela condição tão desfavorável, tão difícil, em algo que lhe mudou totalmente o seu destino. Afinal, o que fez Jabes para que seu destino fosse mudado? Essa é a reflexão que eu queria construir com você. Jabes invocou o Deus de Israel. A vida de Jabes muda quando ele toma a decisão de buscar uma nova fonte de referência. Ele realmente tinha aquela referência de família, tinha referência da mãe, tinha referência dos pais, tinha referência... Aliás, o nome do pai de Jabes não é citado de uma forma direta, intervindo na sua vida. Só em termos de genealogia. Mas o que mais conta na história é a figura da mãe lhe atribuindo essa imagem de dor. E é mencionado seus irmãos. Essa é a referência que o texto registra. Mas Jabes buscou uma fonte diferente. Quando o texto diz que ele buscou em Deus o que os outros não poderiam lhe dar. Engraçado, se você quiser arrancar o poder da dor, se você quiser arrancar o poder do sofrimento da sua alma, da sua vida, se você quiser arrancar o poder das frustrações, das decepções, das perdas, você vai precisar se fixar, vai precisar se alimentar de outras fontes. Porque essas coisas todas são fontes, são referências da nossa vida. Aliás, eu diria para você que nós construímos o nosso futuro olhando para a nossa história. É muito comum isso. Ou você constrói o seu futuro olhando para os seus sonhos, olhando para o seu propósito. E quem melhor para nos trazer fonte de sonhos, fonte de propósito que o Senhor Deus? Então, Jabes foi a Deus, invocou o nome do Senhor. E a Bíblia fala que no Salmos 50, verso 15, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, se eu invoco o Senhor no dia da minha angústia, se eu preservo, se eu me apresento diante de Deus as minhas dúvidas, ou as minhas dificuldades, as minhas frustrações, as minhas mágoas, as minhas derrotas, Deus me escuta. Olha que precioso você tem em Romanos, capítulo 9, verso 1 e 2, quando o apóstolo Paulo diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Ele chega diante de Deus, eu vou abrir meu coração. Eu não vou ficar guardando essa dor, não vou ficar guardando esse sofrimento, mas eu vou chegar a Deus. Então, a primeira coisa mais importante, é você ter em Deus uma sua fonte de graça. E nessa fonte de graça é onde eu me chego, eu me derramo, onde eu abro o meu coração e falo o que está dentro de mim. Porque enquanto eu me calei, como diz o salmista no Salmo 51, os meus ossos se consumiam, enquanto a dor, enquanto o pecado, enquanto a angústia, enquanto a mágoa, enquanto a rejeição fica guardado dentro da sua alma, ou às vezes saindo pela sua pele, saindo pelo seu comportamento, saindo pelas suas atitudes, saindo pelas suas reações, saindo pelo seu intestino, ou saindo pelas suas doenças. Eles matam. Mas quando eu chego diante de Deus e coloco diante de Deus aquilo que eu sinto, eu tenho a liberdade de falar com Deus aquilo que eu sinto, eu resgato poder para seguir em frente. Job chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu vou te invocar.
Jabes invocou a Deus. Quando você invoca a Deus, as condições começam a se transformar. Porque você encontra alguém que te ama, que te conhece, que te reconhece como você é. Talvez você me diga, mas como é que eu invoco a Deus? Simplesmente invoco a Deus. Nem sempre esse invocar a Deus significa que você faça esse movimento isolado. Talvez você precise de alguém para te auxiliar. O que importa é que esse alguém, juntamente com você, vai te levar às fontes de Deus. Se isolar, mata. Se prender, deixar o sofrimento dentro da sua alma, vai matar. Será como a história de Jó, será dor, será aperto, será referência, vai definir destino. Mas você pode mudar isso. A outra coisa muito importante é que Jabes fez, é que ele confessou os seus limites. Jabes invocou a Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras. Jabes colocou diante de Deus as suas dificuldades, as suas fronteiras. Quais são os seus limites? Essa consciência dos nossos limites, essa consciência daquilo que de fato acontece conosco, essa consciência do meu limite até mesmo para perdoar quem me fez mal, perdoar a mim mesmo pelas decisões erradas, perdoar os meus pais que me deixaram um legado tão ruim, perdoar as pessoas que me violentaram, que me machucaram, me perdoar, isso é libertador. Mas às vezes esses limites se apresentam diante de nós de uma forma tão intensa que a gente não consegue sair deles. É por isso que Jabes chegou e disse, Deus, alarga as minhas fronteiras, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me alargue. Olha o que diz o Salmo 25, verso 3a. Dos que em ti espera, ninguém será envergonhado. Aqueles que esperam em Deus, aqueles que apresentam diante de Deus as suas dificuldades, aqueles que apresentam diante de Deus os seus limites, eles não serão envergonhados, eles serão honrados, porque Deus vem ao nosso socorro. O que Jabes fez foi apresentar diante de Deus aquilo que lhe impedia e disse, Senhor, alargue as minhas fronteiras. Esta foi a oração que moveu os céus em favor de Jabes. Se hoje você vive uma fronteira, coloca diante de Deus. Confessa diante de Deus. Qual é a sua fronteira? Qual é o seu limite? É financeiro? É emocional? É social? Coloca diante de Deus. Para que você possa viver um milagre, você tem que ter essa consciência das suas fronteiras. E ter uma ação com relação a essas fronteiras, esse limite. Porque enquanto eles forem o teu lugar de conforto, e é interessante isso, ou você os confronta, ou ele será o seu conforto, mas seu conforto limitador. A outra coisa muito interessante é que Jó chegou diante de Deus e falou assim, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. 1 Coríntios, lá está no verso 10. Jabes lança diante de Deus as suas aflições. Nesse momento que Jabes chega diante de Deus e fala assim, eu quero trocar as minhas vestes emocionais. Ele era vestido de aflições. E ele falou assim, eu quero outras vestes. Eu quero ser vestido pela tua mão, pela tua proteção. Eu quero outra coisa que me defina que não seja a minha dor. Ele troca o manto da aflição pelo manto da proteção. As dores trazem aflições, mas a fé traz proteção. A fé traz confiança. A fé traz diante de você as opções novas, traz sonhos novos. Ele chega diante de Deus, Senhor, seja a tua mão, seja a tua proteção, seja a mão que me guarda, que me sustenta, que me empurra para frente. Essa mão que me sustente, eu quero essa mão. Eu não quero mais viver debaixo da aflição.
Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, você não será mais escravo da aflição, mas pelo contrário, a mão do Senhor vai te soerguer, vai te segurar, vai te levantar, vai te empurrar para frente. Você vai dizer como, seguindo aquela palavra que Pedro nos ensina lá no capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz assim: lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus, lancemos diante dele, lancemos diante do altar de Deus as nossas aflições, lancemos diante de Deus as nossas dificuldades, lancemos diante de Deus os nossos pesos, porque ele, o Senhor, tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado da sua vida. Então você pode não somente lançar-se diante de Deus, ou lançar a Deus as suas aflições, mas lançar-se nos braços de proteção do Pai. Jabes, ele se lançou. Ele lançou as suas aflições. Digo, Senhor, isso aqui não pode mais ser minhas vestes. Eu quero me vestir das vestes da proteção do Senhor, da guarda do Senhor. Amém? E diz o texto, no final do verso 10, e diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus entregou para ele aquilo que ele pediu. Em outras palavras, Deus fez de Jó um homem ilustre. Porque o que Jó pediu é que ele queria ser ilustre. Por isso o texto diz, Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Porque ele entregou-se a Deus, ele invocou a Deus. Existe um poder maior do que a dor capaz de moldar o nosso destino. E é esse poder que Jabes encontrou. Ele descobriu a fonte desse poder em Deus. Por isso ele invocou a Deus, ele trocou a dor pelo poder libertador do perdão. Eu imagino que Jabes teve que perdoar, teve que chegar diante de Deus, perdoar talvez aquela imposição de dor que foi colocada sobre ele. E aí ele pôde se reencontrar com Deus, ele pôde encontrar grandes sonhos. Quando você começa a descobrir, colocar seus limites diante de Deus, Deus vai mostrar para vocês opções novas, coisas maravilhosas. Isso Jabes encontrou em Deus. E diz mais uma coisa muito interessante: ninguém vai mais longe se carregar o peso da culpa e da dor. Por isso Jabes pegou suas aflições e disse: toma aqui, Deus. Dá-me a tua proteção. Ninguém vai longe. Você não vai longe carregando o peso da sua culpa, da sua dor, o peso daquilo que fizeram com você. Não. Por isso você deve colocar diante de Deus, lançar diante de Deus, porque Ele tem cuidado de você. Assim como Jabes, receba de Deus o seu pedido, a sua solução. Você pode. Deus tem isso para você. Deus tem solução. Deus tem provisão para a sua vida. Você vai viver algo excepcional de Deus. Eu acredito que você entendeu essa palavra. Talvez você tenha se identificado, como eu me identifico na vida de Jabes. Aliás, essa é a primeira vez que eu prego sobre Jabes. E já ouvi várias pregações, já tinha ouvido texto, livros, já li sobre isso, mas Deus me falou de uma forma muito especial quando eu li a história desse homem essa semana. Deus quer mudar sua vida, Deus quer mudar o seu coração, Deus quer mudar a sua história. Por isso eu quero convidar você a se posicionar diante da sua aflição, diante da sua dor. Quero declarar para você que ela não vai definir o seu destino. O que vai definir seu destino serão as suas atitudes, o seu posicionamento diante de Deus. E nós te abençoamos para que você viva algo muito especial de Deus. Nós oramos porque sabemos que o Senhor é Deus atemporal, o Senhor é Deus eterno. E nós pedimos que a tua bênção eterna agora envolva esse coração, envolva essa vida.
Senhor, liberta agora das garras da angústia, do medo, do fracasso, das garras do ressentimento. Nós quebramos o poder de ficar ressentindo, de ficar curtindo a angústia. Deus, em nome de Jesus, traz paz, traz esperança, traz vitória. Nós abençoamos essa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido.